Bom dia, que bom poder essa manhã me encontrar com você na sua casa e você conosco no auditório da Casa de Deus. Estou muito feliz porque você essa manhã acordou com o poder do Espírito Santo, pronto para nesta manhã louvar a Deus e receber as bênçãos que Deus separou para você nesse sábado. Não é verdade, pastor Ricardo? Exatamente, pastor. Bom dia, bom sábado. Para você também, amigo. Quero desejar um bom sábado a você que nos assiste nesse sábado pela manhã, esse sábado maravilhoso que Deus nos proporcionou. E nós estamos aqui para iniciar a Escola Sabatina. Mais uma semana de bênção, de estudo da Palavra de Deus. Eu espero que você já possa estar com a sua Bíblia, com a sua lição, para juntamente conosco estudarmos a Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é nesse momento, eu gostaria que você, aonde você está, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, que você curve sua cabeça para que nós possamos orar juntos nesse momento. Oremos. Maravilhoso Pai, que está nos altos céus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelos cuidados que o Senhor nos proporcionou essa noite, pelo descanso, pela paz que temos e pela certeza de Cristo Jesus, que o Senhor estará conosco em todos os momentos até a consumação do século, pela presença do Espírito Santo. Vem estar conosco na programação deste dia, no estudo da Tua Palavra, em todos os segmentos que aqui nós procederemos. Tudo isso nós pedimos pelo nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Marcelo, antes de nós iniciarmos os nossos momentos de estudo, eu gostaria de dar um olá aqui para o pessoal que está nos assistindo de casa pela internet. Eu estou aqui logado pela conta do Facebook e então eu quero mandar um grande abraço aqui para a Nádia. Nádia é a nossa diretora da Escola Sabatina, para quem não conhece, tem dado um suporte aí para a igreja. Nádia, obrigado por você estar sendo usado por Deus e nos ajudar nesses momentos. Então, forte abraço para você, um feliz sábado e feliz sábado para o Bebeto também, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. E aí, pastor, você está navegando por onde? Eu estou no YouTube. E no YouTube nós já temos aqui a Rode Faria. Ela manda para todos aqui um feliz sábado, queridos irmãos. Bacana, professora Rode, nossa diretora aqui do Colégio Adventista de Padre Miguel. Um grande abraço, diretora. Ok, Rosana Roncato acabou de entrar aqui também no Facebook. Um bom sábado, Rosane, para você. Deus abençoe. Já fique com sua Bíblia e sua lição para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muito bem, pastor. Lição da Escola Sabatina de número 10, não é isso? Não, perdão, número 11. 11. E a lição de número 11, nós iremos recapitular o estudo da Bíblia e as profecias. Que tema extremamente importante e necessário para nós, não é verdade? Nós sabemos que a profecia, ela se torna a base para os estudos da Igreja Adventista e cremos também que como igreja surgimos de um contexto profético. Então é um assunto extremamente necessário para nós, para que possamos também entendermos, frente ao perpassar da história, onde nós nos encontramos com relação à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nesse momento, pastor Marcelo, iremos então começar com a lição de sábado e vamos dar início ao estudo da lição da Escola Sabatina. Se preparem em casa, coloque os seus comentários também, participe conosco, coloque no YouTube, no Facebook as suas impressões da lição, coloque também as suas respostas e participe conosco aqui do estudo da lição de número 11, a Bíblia e as profecias. Aqui na parte de sábado, pastor, achei interessante que Deus se preocupou em avisar para nós como seria a história. E então preparou a mente de Daniel para que ele pudesse receber toda a revelação, para que hoje nós, através da inspiração, através da iluminação, nós pudéssemos entender. Dentro das profecias bíblicas, tem uma profecia que é muito interessante, é a mais longa, de 2.300 anos, certo? E eu penso e vejo também que várias pessoas questionam as profecias bíblicas exatamente pela exatidão dela. Não é possível que seja tão perfeito. Alguém escreveu depois, não é possível, alguém escreveu depois, mas não é isso, né? A profecia é um meio pedagógico que Deus tem de nos ensinar, através da história, o que Ele tem para nós, né? E dentro desse meio, nós adventistas, nós
utilizamos o método historicista. O método historicista é muito importante para nós porque ele vai acompanhando no desenrolar da história a Bíblia paralelamente, certo? E diferente de outros métodos de estudo, que é o preterismo, que diz que parte da profecia aconteceu lá atrás, diferente do futurismo, que diz que parte das profecias acontecerão no futuro, nós adventistas, seguindo o método que os pais da igreja utilizavam, nós utilizamos o método historicista, é o que nós vamos desenrolar nesse dia. Ok. Na lição de sábado, pastor, eu acho interessante, porque é comentado o seguinte, logo no início do parágrafo, se você acompanhar comigo, diz assim: as profecias bíblicas são essenciais para a nossa identidade e missão. Olha que interessante, em que sentido as profecias trazem a identidade do povo de Deus e também coloca o senso de missão no coração desse povo? Eu queria que você pudesse colocar nos comentários, se você está logado pelo YouTube, você coloque nos comentários do YouTube. Se você está nos assistindo pelo Facebook, coloque nos comentários do Facebook a sua resposta. Como que as profecias nos traz o senso de identidade do povo de Deus e a missão do povo de Deus? Coloque suas respostas, depois nós vamos compartilhar aqui com todos nessa classe online que estamos agora participando. A minha resposta, pastor, é a seguinte: as profecias, ela me diz o seguinte: quando eu estudo as profecias, eu vejo um Deus interessado em salvar os seus filhos. Quando eu olho para a história e eu percebo as ações de Deus, porque nós estudamos na semana passada a Bíblia como história. A Bíblia não se propõe a ser um livro de história, ela não se propõe. O que nós, por mais que contenham narrativas históricas, o propósito dela não é ser um livro de história que nem os livros que nós temos nas nossas escolas, ok? Mas o que nós podemos perceber, que quando é relatada uma narrativa histórica, é a intervenção de Deus no nosso tempo, nosso espaço, onde nós estamos. É Deus interagindo conosco com interesse na nossa salvação. Então, quando eu estudo as profecias pelo perpassar da história, eu vejo a ação de Deus em favor do seu povo. Isso me traz um senso de identidade, porque eu vejo que eu tenho um Criador, eu pertenço a um Deus, e esse Deus, ele tem um propósito para a minha vida. Então, as profecias criam em mim um senso de identidade, de pertencimento, porque eu vejo que existe um Deus que está interessado na minha e na sua salvação. Isso me dá segurança. Exato. E fé, tendo a certeza que aqueles eventos que ainda não aconteceram, acontecerão. Deus está preocupado conosco e preocupado com você também. Exatamente. Eu acho muito interessante a passagem de Apocalipse, quando eu falo que o dragão, agora eu estou falando de contexto profético, que o dragão está irado contra o povo que guarda os mandamentos e tem a fé em Jesus. Você quer melhor identidade do que essa? Você se vê representado profeticamente em um povo que é fiel a Deus e que Satanás, que é o dragão, está irado contra esse povo. É por isso que as profecias nos trazem o senso de identidade. Mas por que também nos traz o senso de missão? Pastor Marcelo e amigos que nos ouvem aqui na internet, se a profecia nos situa no tempo que vivemos com relação à volta de Jesus, se eu pertenço a Cristo e eu sei que falta pouco para Ele voltar, então o meu coração e o seu coração deve estar inflamado para pregar essa mensagem da volta de Jesus. Pastor, a Josélia Cardoso, ela redige o seguinte: as profecias revelam o quanto o Senhor se preocupa com a nossa salvação. A história nos mostra que tudo está no curso dos planos de Deus. Perfeito. Fantástico. Resposta perfeita. Muito bom. E pastor, a lição de domingo fala um pouco para nós justamente sobre essa importância, esse importante, vamos assim dizer, né? Essa importante chave interpretativa que é o historicismo. É muito importante. Por exemplo, eu tenho passagens em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e 8, que nos dão um aporte importantíssimo
o do porquê devemos utilizar o método historicista para interpretar as profecias. Como que podemos identificar em Daniel 2 e Daniel 7 e 8 esses elementos tão importantes? Veja só, o método adventista e dos primeiros pais foi o método historicista. E tanto no livro de Daniel capítulo 2 e o capítulo 7 e 8 ali, eles vão apresentar o mesmo personagem. Então no capítulo 2 de Daniel, ele mostra o corpo sendo a cabeça de ouro, o peito de prata, nós conhecemos o restante ali. E agora no versículo 32, apresenta em Daniel no capítulo 7, no versículo 4, apresenta agora um novo elemento, né? Novo elemento não, uma nova forma do mesmo elemento lá da estátua. No versículo 4 diz que agora é um leão, mas seguindo a mesma sequência. No versículo 5 apresenta agora uma nova figura, que é um urso. No versículo 6 é um leopardo, referente ao outro reino, o terceiro reino. E no versículo 7 apresenta um animal terrível e espantoso. Essas 4 figuras, elas estão paralelas à mesma figura da estátua. Que são os metais lá de Daniel 2, né? Metais e reinos, né? O reino de Nabucodonosor ele foi substituído pelo reino persa, né? Que foi substituído pelos gregos, que foi substituído pelos romanos. E essa repetição é um método pedagógico de Deus, para nos fazer ensinar, nos fazer entender toda a história. Então Deus repete de várias formas para nos deixar compreensíveis do que Ele deseja para cada um de nós. Pastor, eu também tenho uma pergunta para você. Ok, né? Vamos. Por que o princípio dia-ano é uma das chaves interpretativas relevantes para o historicismo? Ok, essa é uma pergunta muito boa mesmo. Vejam, amigos, quando nós vamos estudar a profecia através da história, nós precisamos utilizar, agora dentro do âmbito profético, a aplicação de um dia literal para um ano literal. Deixa eu reformular. Um dia em profecia seria um ano literal para nós. Esse é o princípio dia-ano. Inclusive a lição em Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel capítulo 4, verso 17, já vai trazer para nós esse princípio de que nas profecias um dia equivale a um ano. E por que é importante nós estudarmos as profecias dentro desse princípio? Por exemplo, nós estamos estudando acerca da maior profecia de tempo que existe na Bíblia, Daniel 8, verso 14, que fala das 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias. Pastor, se eu entender 2.300 dias de uma forma literal, eu não alcanço toda a perspectiva profética que é relatada em Daniel capítulo 9, que fala acerca do Messias, da vinda do Messias, da morte do Messias, que fala acerca também do batismo do Messias. Se eu aplico literalmente 2.300 dias, eu não alcanço esses dias. A profecia ela fica capenga. E digo para você que nem o método preterista também conseguiria encaixar 2.300 dias literais. Perfeitamente. Não é verdade? Exatamente. Então veja que quando eu analiso as profecias e estudo a partir dessa chave interpretativa, que é o princípio dia-ano, eu alcanço as expectativas com relação às profecias bíblicas. Eu vou dar um exemplo aqui, pastor, para a gente, ok? Que nós iremos usar esse exemplo um pouco mais para frente no estudo da lição, quando conversarmos acerca do juízo. Mas um exemplo bem prático para nós. Daniel capítulo 9, quando fala acerca das 70 semanas, ou 490 dias, se eu uso literalmente 490 dias aplicados à profecia,
E em Daniel 9 é dito que nesse período de 490 dias ou 70 semanas, é dito que o Messias seria ungido e que também o Messias ele seria morto e ia cessar as transgressões de animais. Se eu uso 490 dias de forma literal, a partir do início dessa profecia, que foi 457 antes de Jesus, eu não chego até Jesus Cristo no ano 21, no ano 31, ano 34. Eu não chego nessas datas depois de Jesus. Então, veja que eu preciso utilizar o princípio dia-ano para poder alcançar as perspectivas do que a profecia fala acerca desse período de tempo com relação à figura que ali está sendo representada, que seria o Messias, que é Jesus Cristo. Então, é por isso que quando nós estudamos profecias apocalípticas, no caso Daniel, Apocalipse, quando estamos imersos através de símbolos, né, que foge do nosso padrão aqui, né, de visualizar, por exemplo, leão com asas. Veja que foge, a gente não existe leão com asas. Então, quando nós temos as questões proféticas relacionadas a esses capítulos completamente simbólicos, o tempo ali determinado, ele precisa ser entendido dentro do princípio dia, ano, para alcançar as perspectivas do que a profecia fala acerca, principalmente aqui de Daniel 9, do Messias. E pastor, eu gostaria de dar uma olhada aqui na nossa internet. Estou aqui pelo Facebook e nós temos mais pessoas conectadas conosco aqui. Olha que interessante. A Elaine está aqui, é minha esposa. Oi, Elaine, bom sábado. Deixa eu aproveitar já a canjezinha aqui, né? Ontem foi dia dos namorados. Dá parabéns de novo para ela, né? Minha namorada, eterna namorada. Bom sábado, Elaine. E Deni Kiel também está conosco aqui. Deni, um grande abraço, amigo. Um feliz sábado. Continue aqui estudando a lição com a gente. Muito bom. Rogério está presente conosco aqui também. Que legal, um bom sábado, Rogério, para você. Beatriz Pires, oi, aqui, bom dia, feliz sábado, Beatriz, para você também. Evandro Manhães, bom sábado para você também, querido, seja bem-vindo à lição, à Escola Sabatina do Distrito aqui de Padre Miguel. E pastor Marcelo, temos pessoas logadas com a gente aí no YouTube? Certamente, aqui conosco está o Ronaldo de França, manda um bom dia para todos os irmãos. O Edeni, ele fez uma dobradinha aqui, né, ele apareceu aqui, foi lá também. A legal. Gracinha Cruz, ela fala, feliz sábado, irmãos. É gostoso receber um feliz sábado muito assim, bom. Né? Por telefone, por WhatsApp, também aqui através do YouTube. A irmã Regina Célia, ela fala, bom dia e feliz sábado. O Ronaldo disse que é a primeira vez. Ele está falando que é a primeira vez que está participando. Okay. O Nilton Nani. Seja bem-vindo. O Nilton é da igreja aqui de Moça Bonita. O Jean, também ancião lá em Moça Bonita. A muito Gabi bom. Diz, aqui é a Josi. Será que é a filha da Josi, a Gabi? Deve ser. Pode ser. Mas, enfim, que bom receber vocês aqui nesse sábado, recapitulando a lição e ver que Deus tem uma preocupação especial em nos orientar, em nos ensinar em todos os momentos da nossa vida. Muito bom. Pastor, deixa eu aqui, citar o Rogério, ele colocou as suas impressões, a sua resposta acerca da aplicação do princípio dia-ano nas profecias. Rogério colocou aqui, se a contagem tivesse sido literal, em pouco mais de 6 anos as profecias já tinham se cumprido. Exatamente. E dentro de 6 anos, a partir de 457, nós não chegamos em Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Se 6 anos literais, Daniel ainda continuaria no período dos Medos e Persas, ainda no contexto dos peitos de prata de Daniel 2 e dentro do contexto do urso de Daniel capítulo 7. E nós sabemos que o Messias Jesus, ele viveu dentro do princípio do Império Romano, não é verdade? Muito bom, Rogério, boa resposta, amigo. Daniel, quando viu a interpretação, viu a dica do anjo, que seria mais para frente, ele ficou desesperado, chorou. Não, agora nós não vamos sair nunca aqui da Babilônia, né? Então não combina. Exatamente. Pastor Marcelo, uma pergunta bem direta mesmo, para que a gente possa ter respostas diretas também. Para o nosso amigo que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Facebook, a pergunta é para vocês também. Pastor Marcelo e amigos,
quem é o chifre pequeno de Daniel, capítulo 7 e capítulo 8? Quem é esse tal do chifre pequeno? Antes de eu responder, nós vamos pedir para que eles coloquem a resposta aqui no YouTube, Ok. no Facebook, enquanto eu vou desenrolando aqui essa resposta aí. Perfeito. Bem, a identificação do chifre pequeno não começou pela Igreja Adventista, e nem nos últimos 60 ou 160 anos da instituição. Ela começou antes lá com os pais da igreja, os reformadores da igreja. Olha, foi Wycliffe, Lutero, Zwinglio, todos eles se preocuparam eles estudavam a Bíblia, eles estudavam o tempo profético e determinaram que nesse período seria, o chifre pequeno seria o poder papal. Eles já determinaram ali que era o poder papal. E nós temos essa confirmação, pastor, em Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Porque lá nós temos pelo menos 7 características que confirmam que ambos são o mesmo. Exemplo. Primeiro, ambos são descritos como chifres. Tanto em Daniel capítulo 7 como em Daniel capítulo 8. Ambos são poderes perseguidores. Como é o mesmo personagem, as duas características, as duas declarações da mesma pessoa. Ambos são blasfemos e exaltam a si mesmo. Ambos têm como alvo atacar o povo de Deus. Ambos têm aspectos de sua atividade descritas pelo tempo profético. E ambos se estendem até o tempo do fim, sendo que ambos devem ser destruídos de maneira sobrenatural. Então a própria história identifica que, como Babilônia foi o primeiro reino, o quarto reino, que agora não tem uma forma, não é nenhum animal, né? Quando é comparado agora no capítulo 8 ali, ele apresenta agora, melhor dizendo, não é nenhum reino, nenhuma peça como foi em Babilônia, mas agora ele apresenta um chifre. Esse é um poder romano. E todas as evidências apresentam Roma papal, esse poder que atacou os cristãos. E é interessante porque esse chifre, ele é apresentado saindo do contexto do quarto animal. Do quarto animal. Quarto animal sendo Roma e esse chifre surgindo dentro desse contexto romano, né? Interessante essa visão, né? A gente percebe então, pastor, que aí houve uma sucessão de reino e que esse poder, que é o chifre pequeno, ele vai até o tempo do fim. Ele vai estar próximo ao tempo do fim. E nós estamos vivendo nesse período. Então, enquanto você está preparando aqui a resposta, nós podemos entender que o poder romano, que começou lá após o período de Roma, né, reino, ele vai se estender até o tempo do fim. E ele está em vigor hoje, né? Então nós devemos estudar a palavra de Deus e entender que nós, como diz a Bíblia lá em Apocalipse 14, né? Sai dela, povo meu. Muito bom. Pastor, o senhor me permite fazer uma consideração? Perfeitamente. Pelo que eu percebo acerca também do chifre pequeno, ok? Por exemplo, muitos vão dizer que o chifre pequeno foi um rei seleucida chamado Antíoco IV Epifânio. Por conta das características de que Daniel apresenta desse chifre pequeno, dizendo que ele ia jogar, né, a verdade por terra, ele ia profanar o santuário. E esse rei, né, Seleucida, ou seja, esse rei grego, Antíoco IV Epifânio, ele fez justamente uma profanação ao santuário, porque a Grécia, né, com o Antíoco IV Epifânio, eles invadiram Jerusalém, ele tomou a cidade, ele entrou dentro do santuário e ele sacrificou porcos dentro do santuário. Então muitos vão dizer, tá vendo? Olha, o Antíoco IV Epifânio, ele cumpre perfeitamente as expectativas do chifre pequeno. E qual é esse método? Preterista, exatamente. Mas quando nós estudamos o historicismo, nós percebemos que não podemos encaixar Antíoco IV Epifânio como o chifre pequeno. E, por exemplo, eu posso dar um que já vai ser o suficiente. Meus amigos, eu vou pedir para que eles possam compartilhar um verso bíblico que está em Mateus, capítulo 24, verso 15, se eu não me engano. Mateus 24, verso 15 e 16. Olha só o que diz. Chegará o dia em que vocês verão
aquilo que o profeta Daniel falou. Olha o verso ali, ó. A terrível profanação que será colocada no lugar santo. Mateus 24, verso 15. Palavras de Jesus. Jesus, pastor Marcelo, está citando Daniel e está citando justamente esse contexto do chifre pequeno. Jesus, que vive num contexto romano, está dizendo que esse abominável da desolação, ou seja, que é o chifre pequeno, Jesus ainda está apontando para o futuro. Jesus está falando que ele ainda vai chegar. Então eu não posso. E quem sou eu para refutar Jesus? Se Jesus está falando que o chifre pequeno ainda virá, eu não posso dizer que chifre pequeno foi Antíoco IV Epifânio, que fez o que fez contra o santuário no ano 160 antes de Jesus Cristo, enquanto ainda estávamos vivenciando profeticamente o período do quadril de bronze, que é o período de Grécia. Então, eu só queria colocar isso para esclarecer, porque muitos amigos são zelosos no estudo, e muitos acabam entendendo Antíoco IV Epifânio como chifre pequeno, e quando eu estudo pelo método historicista, colocando as profecias, né, no seu encaixe correto, eu não posso dizer que o chifre pequeno foi Antíoco IV Epifânio. Pastor, eu digo o seguinte: se nós, evangélicos, né, e digo também aos protestantes, se nós voltarmos, seguindo os pais da igreja, o método de pesquisa que eles realizavam, que era o historicista, você não tem como chegar nesse ponto, como o pastor falou aqui, né? Pastor, eu quero apresentar aqui a resposta dos nossos ouvintes. Que legal, vamos, né? Vamos sim. Vejamos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook também. A Josélia diz que o chifre pequeno é Roma papal, né? Perfeito. O Newton Nani fala que o chifre pequeno é Roma pagã, Roma papal e a besta que emerge da terra, de Apocalipse capítulo 13. O que mais aqui nós podemos ver? A Josélia diz, e é o barro misturado com o ferro na estátua do sonho de Nabucodonosor. Ok? Muito bom. Então, se pudéssemos classificar a questão do chifre pequeno na estátua, seria aquele período ali dos pés, exato, que é a mistura de ferro. Por que mistura de ferro? Ainda existem elementos de Roma, mas nós sabemos que existe o aspecto do barro. E aí tá interessante, pastor, o que eu vou falar aqui. Não sei se de repente alguém já chegou a fazer essas considerações ou já ouviu uma explicação desse tipo, de que o barro, por ser também trazer uma espécie de aspectos humano, né? Então a gente percebe elementos humanos aí na tentativa, né, de querer tomar também o lugar de Deus. Então são pinceladas assim que a gente vai ouvindo, a gente ouve dali, daqui, e que a gente percebe assim que é interessante para os nossos estudos, né? Não estou pontuando o que é, mas foi um elemento que eu achei interessante acerca dessa mistura de ferro com barro, elementos de Roma e elementos humanos ainda nessa tentativa aí de querer ser Deus, e a gente percebe isso perfeitamente no encaixe do chifre pequeno, não é verdade? Nessa mesma composição de ferro e barro, a gente percebe que nenhum dos dois conseguiram unificar. Exatamente. Nem o ferro, que foi Roma, tentou, não conseguiu unificar todos os reinos, porque era uma profecia, e nem o barro conseguiu unificar, sendo humano, né, e agora essa força humana que você apresentou, e sendo a força religiosa e política, também não conseguiu unificar, né? Pastor? Sim. Como entender a purificação do santuário de Daniel capítulo 8, 14, à luz do tabernáculo terrestre? Qual a data do cumprimento da profecia do santuário de Daniel 8, 14? Ok. Obrigado por essa pergunta, pastor. Interessantíssimo. Daniel 8,14, que é o verso para memorizar, fala que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Se nós estamos ali lendo uma linguagem de santuário, eu preciso entender a figura do santuário terrestre, algo relacionado à purificação. E lá em Levítico, capítulo 16, se eu não me engano, nós temos ali o ritual do que seria o dia do juízo, que é justamente conhecido como o dia da purificação. Era o dia que o santuário era purificado. Era uma festa solene, era um momento solene, aonde todo o povo, eles agora entravam em um momento de reflexão para perdão de pecados, eles analisavam as suas vidas, eles se preparavam para o dia da purificação do santuário.
essa festa do dia do juízo era realizada uma vez no ano, e o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, para então interceder e para cumprir também a questão da eliminação do pecado do arraial de Israel, com o aspecto da purificação. Era a eliminação por completo nesse dia. E aí, é claro, que nós vamos entender a tipificação do que vai ser a erradicação do pecado na volta de Jesus. Mas quando nós lemos então Levítico 16 e percebemos que existia o dia da purificação, o dia do juízo, e esse dia era o dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, eu preciso entender essa imagem no que aconteceu no fim dos 2.300 dias, que seria a purificação do santuário. Para nós entendermos de uma forma agora histórica, eu preciso entender quando foi que aconteceu então esse dia, e para isso eu preciso entender quando foi o fim dos 2.300 dias, ok? A data para que possamos chegar ao fim dos 2.300 dias, a chave está em Daniel capítulo 9, por isso que nós em algum momento disse que iríamos tocar nesse assunto novamente, porque Daniel capítulo 9 diz para nós de que a ordem que foi dada pelo o rei, né, dos Medos e Persas, no ano 457, o rei Artaxerxes, dá autonomia, né, para o povo, inclusive dá subsídios para o povo, para que eles pudessem voltar a Jerusalém para reconstruir os seus muros, a cidade. E nós temos, né, o relato em Êxodo e Neemias desse período do rei Artaxerxes, dando todo o suporte e autonomia, a emancipação, para que o povo pudesse voltar para Jerusalém para reconstruir os seus muros e a sua cidade, cumprindo perfeitamente o que é dito em Daniel capítulo 9, que é dito que, dada a ordem para a reconstrução dos muros da cidade, ok? Nós teríamos então o início da contagem desse período de tempo. Então, se em 457 a.C. foi a data inicial, é só nós somarmos agora a essa data inicial os 2.300 dias, usando o princípio dia-ano. Então, a partir de 457 a.C., somando 2.300 anos, nós chegaremos a 1844. Então, em 1844, de forma mais precisa, no dia 22 de outubro, nós temos o cumprimento do que acontecia no santuário terrestre, que foi a passagem do sumo sacerdote do lugar santo para o lugar santíssimo. Vale ressaltar, pastor, vou falar aqui de uma forma bem sucinta, existiam 3 momentos no santuário terrestre. Quando alguém levava o animal para sacrificar, o primeiro momento era no pátio, junto ao altar de sacrifício. O sacerdote ministrava o sacrifício dos animais, a morte do animal, do cordeiro, e ele então depois ministrava o sangue desse animal, entrando no primeiro compartimento do lugar do santuário, que era o lugar santo. Profeticamente, quando nós usamos a figura do santuário e fazemos o seu cumprimento agora, profeticamente, em Cristo Jesus, quando o ofertante levava o animal no altar de sacrifício e o animal era morto, essa imagem foi o que aconteceu com Jesus na cruz, Jesus sendo sacrificado. É o símbolo do que acontecia no pátio do santuário ao sacrificar o animal. Quando o sacerdote entrava no primeiro compartimento do santuário, o lugar santo, para ministrar agora em favor das orações da nação, do povo, esse momento de Jesus entrando no santuário, no lugar santo, ou seja, esse momento da inauguração do santuário para os momentos de intercessão, de intermediar em favor do seu povo, nós podemos perceber que após a ressurreição de Jesus, Jesus vai ao Pai, aí nós temos a imagem de Apocalipse 4 e 5, Jesus sendo entronizado, que é a inauguração do santuário, nós temos Jesus entrando ao santuário para agora interceder e ministrar. Então, ali, Atos 2, o contexto da descida do Pentecoste, é o momento que Cristo inaugura o santuário, então Jesus está agora no lugar santo, ele está no santuário,
intercedendo por nós. E em 1844 é a tipificação de Levítico 16, salvo engano, que era o dia da expiação, o dia da purificação, e em 1844 Jesus passa do lugar santo para o lugar santíssimo, para iniciar agora o juízo. Então nós estamos, pastor, desde 1844, de 22 de outubro, até exato momento, nós estamos passando por esse período que nós chamamos de juízo investigativo. Por quê? Enquanto o sacerdote estava no lugar santo dos santos, ministrando e também pedindo o perdão dos pecados, fazendo a ministração no lugar santo dos santos, diante do altar, diante do que seria ali o trono de Deus, a arca da aliança, o povo estava do lado de fora, o texto diz, afligindo suas almas, em reflexão, pedindo perdão também pelos seus pecados, em reverência com relação ao que o sumo sacerdote estava fazendo no lugar santo dos santos. Então nós estamos nesse período de investigação e ainda há tempo de perdão de pecados. E se desde 1844 até agora estamos num processo de juízo investigativo, a qualquer momento, assim como o sacerdote saía do lugar santo dos santos e dizia, feito está, Cristo também a qualquer momento ele pode dizer, feito e está. É por isso que vivemos em tempo onde precisamos estar em completa comunhão com Cristo, com a alma aflita, ou seja, em constante comunhão com Ele, refletindo sobre a nossa vida, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a graça de Cristo, pedindo que o sangue do Cordeiro recaia sobre nós, porque em qualquer momento, Cristo no santuário celestial, Ele pode dizer, feito e está. E quando Ele disser isso, quem está salvo, e quem está perdido, está perdido. Então, essa é a imagem do juízo investigativo de Daniel 8,14, que a partir de 1844, no fim dos 2300 tardes e manhãs, iniciou-se o processo de juízo investigativo e Cristo está no lugar santo dos santos, intercedendo e julgando para dar cabo, dar fim ao pecado, e quando ele dizer feito está, ele voltará para buscar os salvos. Nós temos alguém que colocou alguma resposta, pastor? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, você dá uma olhada no YouTube. Nós temos, na realidade, uma colocação aqui do Bebeto, dizendo, aqui, aliás, a Rosemary, né, está assistindo e está colocando muito boa explicação, bem clara. Que bom então, Rosemary, que ficou claro para você, e isso é extremamente importante, ficamos felizes em você falar isso para a gente, que está claro para você esse entendimento acerca do juízo investigativo. Nádia colocou, esse dia está chegando, o dia da volta de Jesus, eu também creio nisso, amém, pastor? Aguardamos com essa breve esperança, né? Nós temos alguma colocação aí no YouTube, pastor? Não, nós temos pessoas que estão dizendo, que estão participando conosco, né? Nós temos a Rode que diz, pastores inspirados, e temos a Márcia Pereira lá de Paraná, Rondônia, dizendo... Que legal, seja bem-vinda. Sábado. É minha maninha. Ah, aí sim, a irmã está aí, que bom. Seja bem-vinda, querida. Ok, pastor, com relação à lição de quinta-feira, chegando já aqui no final da nossa lição da Escola Sabatina, chegando já para daqui a pouco as nossas considerações finais, é interessante porque quando nós falamos de profecias, nós também temos a imagem de tipologias, tipos, não é verdade? Nós temos pessoas, instituições do Antigo Testamento e que no Novo Testamento são colocadas como um paradigma, um modelo, não é verdade? O que o senhor pode nos falar mais acerca do que significa a tipologia? Bem, olhando no dicionário, tipologia é o estudo de pessoas, instituições, lugares, objetos, que foram eventos do Antigo Testamento, como você apresentou, mas que ele prefigura algo que vai acontecer no futuro, distante deles ali, né? O pastor Larondelli, ele fala o seguinte, tipologia é uma teologia de progressão dos atos salvíficos de Deus através de Jesus. Lindo esse pensamento, né? Então veja só, os símbolos proféticos que Deus redigiu, né, inspirou a mente do profeta lá atrás, ele foi se realizar, foi se concretizar mais à frente. Há vários modelos, né? Existem pessoas que apresentam, pessoas nós vemos na Bíblia que aquele momento em que houve um momento que o povo de Israel estava no deserto e que as serpentes estavam ali picando eles,
Deus mandou que Moisés colocasse uma serpente no madeiro, numa cruz, que estendesse, e era simplesmente a pessoa olhar para aquele símbolo e ele ficaria curado. Seria a serpente que curaria? Não, aquilo era... Deus estava fazendo um milagre da cura, mas nos fazia reportar lá na frente que haveria alguém que estaria numa cruz, que simplesmente nós olharmos para a cruz e aceitar o seu sacrifício, nós somos curados. É interessante porque o Evangelho de João fala isso. Exato. Assim como a serpente no deserto foi levantada, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Perfeito. Que linda imagem, na verdade. Tem outro tipo e antítipo. Temos o Cordeiro. Perfeito. João fala, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele apresentando o Cordeiro, que todos os dias eles viam isso lá no santuário. Nós podemos também lembrar do santuário. O santuário, cada peça, cada ato ali era um gesto, um método pedagógico de Deus de ensinar o povo a se aproximar de Deus. Até mesmo a história da Arca de Noé. Em que momento, qual a única maneira que as pessoas poderiam ser salvas? Se eles entrassem na arca. Foi um método pedagógico que Deus queria ensinar. Hoje, a única maneira de nós sermos salvos é através de Jesus Cristo. Então a Bíblia apresenta, Jesus também, ele usou esse método. Pastor, o senhor falou agora e é interessante mesmo, porque assim como a porta da arca foi fechada pelo anjo, vai chegar um momento também que a porta da graça irá se fechar. E não adianta a gente pedir que a porta se abra, porque ela não vai abrir. Não foi então é fechado interessante, por humanos. Né? Exatamente, essa comparação, não é verdade? Exato. Interessantíssimo. Deus, todas as cenas do passado foi o método que Deus utilizou para impressionar a mente das pessoas. Só vão ver isso quem estuda a palavra de Deus, quem gasta tempo em entender e permitir que sua mente seja iluminada pelo método de Deus. E Jesus também, ele fez essas prefigurações. Ele falou, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem, que era ele, estava se referindo a ele, ficará 3 dias no seio da terra. Há vários outros métodos, né? Jesus foi apresentado que ele seria levantado como uma serpente, já falei, né? Adão prefigura também Jesus, né? 5, né? Exatamente. E João, o evangelista, João o batizador, o primo, o batista, né? Ele apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Deus tem essa maneira, vou dizer assim, a maneira estranha de nos ensinar. Ele repete, ele conta a história de novo, de outra maneira, ele começa por aqui, dá a volta por aqui, por quê? Ele quer que o homem se desperte para ouvir a voz dele. Né? Muito bom. Pastor, falando sobre tipologia, e dentro agora do contexto da lição, o senhor está falando, e eu lembrei de uma pessoa que se torna tipo, né? O antitipo, né? Na realidade, de Jesus Cristo no Antigo Testamento, e que tem a ver, inclusive, com a profecia de Daniel que nós estamos estudando. O profeta Isaías fala do rei Ciro. Ele fala assim, que Ciro seria o libertador do povo. E nós sabemos que Ciro foi um rei do período Medo e Persa. E nós sabemos que Ciro, ele prefigura, Isaías fala que ele prefigura a imagem do Messias. E veja que nós também não podemos acomodar Ciro como Messias de Daniel 9, porque Ciro não preenche as perspectivas do que Jesus como Messias faria. Ciro não deu fim às transgressões, Ciro não foi ungido como Jesus foi ungido quando ele foi batizado, Ciro, ele não seria morto, né, e depois iria ressuscitar. Então veja que, por mais que Ciro seja um tipo de Messias, mas ele prefigura o que seria Jesus. Assim como Ciro foi libertador, Jesus também seria libertador. Ciro, libertador do povo de Israel, e Jesus, libertador das garras do pecado. Mas nós não podemos usar as profecias de Daniel e querer aplicar o Messias de Daniel 9 em Ciro, porque Ciro não preenche as perspectivas do que o Messias, Jesus, realmente configura com relação ao fim das transgressões, à unção, e todas essas questões relacionadas à imagem sacerdotal que somente Jesus consegue preencher nas perspectivas proféticas. Muito bom. Pastor, nós nos aproximamos do fim. Perfeito. Você tem alguma coisa no seu Face? Meu aqui, os irmãos
O Cimei apresentou aqui que estamos vivendo nos dedos da estátua, aguardando apenas a pedra lançada sem mão. Esta é a pedra angular, Jesus Cristo voltando à terra para buscar os seus filhinhos. Que bênção, né? Verdade. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso desejo. Pastor, eu tenho notícia para você e para o ouvinte também.